está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje quarta-feira, 21 de agosto, ano 2013. A nossa equipe já está prontinha para te atender, para te receber com o maior carinho. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa querida Catita. Aqui na 93 FM você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Lembrando que você pode ligar e dar a sua nota ao debate, são 3 opções de nota, você liga, vota e ainda concorre hoje a prêmios, o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães, o DVD Imagem e Semelhança do PG e o CD Profeta da Esperança de Kleber Lucas. Esse é o nosso Debate 93 e o assunto de hoje: sempre fiz o que pude pelas pessoas, principalmente aos amigos. Nunca medi esforços para ajudar, porém quando precisei, não tive isso em troca. Fiquei tão decepcionada que resolvi me afastar. Afinal, de longe, quem nos pode machucar? Estou errada em evitar as pessoas para evitar as decepções? Eu não suporto mais o egoísmo presente na sociedade. Raramente encontramos pessoas sem interesse. O que dizer do texto bíblico que afirma: portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz... Vou começar de novo. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4:7. Além de Provérbios 3:27, que diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. E Gálatas 6:9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse é o assunto de hoje, aqui do nosso Debate 93, pela ordem da escolha dos destaques. Vamos falar com os nossos queridos debatedores. Aqui está ela, minha querida Flor Delis, da comunidade evangélica Ministério Flor Delis, cantora, modelo, supermãe, tudo de bom. Bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cid, que saudade. Tamo bom dia juntos. A todos os debatedores, a todos os ouvintes. Um bom dia. O destaque da pastora Flor Delis: nunca medi esforços para ajudar, porém quando precisei, não tive isso em troca. Como é que a pessoa reage a uma situação dessa? Por que esperar tanto retorno? Olha, isso faz parte da vida do ser humano. O ser humano tem a tendência de esperar sempre alguma coisa, né, em troca. É a tendência do ser humano, e quando isso não acontece, vem as frustrações, vem as chateações, e aí, né, porque aquela pessoa que a gente tanto esperava não atendeu às nossas expectativas. Nós não temos que ficar presos a expectativas alguma das pessoas, não temos que fazer o bem esperando nada em troca. Temos que fazer o bem, porque isso é um princípio bíblico. Nós temos um princípio bíblico que nós temos que seguir, sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca. Porque à medida que nós esperamos, aí nós estamos sujeitos a decepções, às frustrações, às chateações. E eu tenho certeza que quando nós fazemos o bem, sem esperar nada em troca, o nosso Deus, porque nós estamos seguindo um princípio bíblico, o nosso Deus, Ele vai atender as nossas expectativas. Ele vai usar alguém, aonde estiver uma pessoa, Ele vai usar. Eu tenho prova disso. Minha filha está passando assim uma situação terrível, toda a família. Chegamos no INCA, o médico do INCA disse: olha, aqui no INCA não tem solução mais para a sua filha. Nós recorremos para o plano porque o único remédio sobrevida para ela viria dos Estados Unidos. E nós não temos 40 mil reais mensais para sustentar essa medicação. E nessa hora, Deus usou pastor Abner Ferreira, Deus usou a irmã do pastor Abner Ferreira, a missionária Marvi. Pessoas que nós não esperávamos, nós não tínhamos tantos relacionamentos assim a fundo com Marvi, com a missionária Vasti, e a missionária Vasti prontamente me socorreu, me atendeu, porque ao longo do tempo eu plantei na vida das pessoas. Então fazer o bem é um plantio que você vai colher lá na frente, mas não é de Deus isso na sua vida.
Exatamente, é aquela questão do depósito e o saque não é aquela coisa que você fica, vou depositar agora para sacar daqui a pouquinho. Não, espera, deixa o tempo tomar conta disso. Entre nós está ele também, nosso querido pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Concordo com a pastora Florilis? Concordo sim. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, os irmãos aqui da mesa, você que está nos ouvindo. Eu acho que esse, Flor, é um dos grandes desafios para todas as pessoas que querem ajudar. É você não esperar retribuição. Nem todo mundo é grato por aquilo que recebe. Essa é que é a verdade. Existem pessoas que sabem reconhecer os favores, mas muitas outras não têm essa capacidade. Então, para mim, o primeiro desafio é não criar expectativas em torno do que você faz por alguém. Mas eu pensei numa outra questão, no que se refere à ajuda, que é a seguinte: a gente precisa verificar até que ponto nós estamos ajudando mesmo algumas pessoas. Porque às vezes a gente pensa que está ajudando e não está. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas precisam passar por algumas dificuldades. Aí eu já estou caminhando numa outra linha de raciocínio, né? Porque a gente sai ajudando indiscriminadamente com a melhor das intenções, pensando que estamos ajudando, enquanto que algumas pessoas estão passando alguns momentos na sua vida porque precisam crescer, precisam amadurecer. Para algumas pessoas, Cid, a dificuldade, a luta, ela é pedagógica, ela ensina o indivíduo ao seu crescimento e ao amadurecimento. Outras só podem ser ajudadas até um certo ponto, porque se você ajudar além desse ponto, elas se acomodam. Então, para mim, a questão da ajuda, ela passa, primeiro, pelo momento, em que momento a gente tem que ajudar. Segundo, pela forma, de que maneira a gente tem que ajudar. Terceiro, até que ponto eu vou ajudar. Porque eu já vi isso muitas vezes, de ajudar pessoas até um certo ponto e depois perceber assim, bom, até aqui está de bom tamanho, agora ela tem que seguir, ela tem que caminhar. Então essa percepção, no meu modo de ver, é muito importante na questão da ajuda. Entre nós também está ele, pastor Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Internacional. Não sei porque eu tenho que falar isso, toda vez que eu falo do nome da igreja eu falo assim, Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. Tem alguma explicação psicológica para isso, pastor? Para esse jeito de anunciar a igreja assim? Que é isso? Gosta da igreja? Sim, claro, isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é bom, né? Bom dia, queridão, seja bem-vindo. Cortando e... Tá cortando o nome todo no jeito, alguém, Comunidade Internacional. Especial, né? Graças a Deus. A gente tá muito longo, muito tempo na estrada, né, reverendo? Muito tempo juntos já. E aí, reverendo, o que o senhor acha dessa história toda aí, da falta de gratidão que a nossa moça do e-mail tá reclamando? Bom, eu concordo com tudo que foi já exposto aqui. E eu queria ressaltar mais um fato, quando ela diz o seguinte: não suporto mais o egoísmo presente na sociedade. Uhum. Bom, eu acho que o maior problema dessa pessoa está nela mesmo. O problema maior é ela, porque se ela não suporta mais o egoísmo na sociedade, ela tem que fazer uma redoma, ela tem que se isolar, tem que fugir, tem que sumir. Não sei o que ela tem que fazer, porque ela tem que aprender a conviver com essas situações, que inclusive, segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo 2, diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Quantas coisas Paulo está falando aqui dos últimos dias. Ele está falando dos últimos dias que nós estamos vivendo. Então, os ingratos estão aí. Agora, ela vai ter que continuar fazendo bem, vai ter que continuar abençoando as pessoas, vai ter que continuar se decepcionando. É normal a gente ter decepção. E às vezes, Cid, uma decepção para nós é bom. É bom. Um aprendizado às vezes. Porque a pessoa às vezes não aprende, mas você que se decepcionou, você aprende, você cresce. Uma outra coisa importante é discernir também o que a pessoa é. Ela pode ser ingrata, ela pode ser, como ela falou aqui, egoísta, né? Então você tem que discernir isso na pessoa. Você vai continuar tratando ela bem, vai continuar prosseguindo na sua vida, mas temos que discernir também que às vezes a pessoa está sendo usada pelo diabo. Você quer ver uma coisa?
Mateus 16, 23, Pedro, que era discípulo, falou para Jesus: tu não vais para Jerusalém, você não tem que ir para lá sofrer, não tem que ir para lá morrer, que negócio é esse? Você não vai. Jesus falou: arreda, Satanás, que tu és para mim pedra de tropeço. Ué, ele não era discípulo? Era, mas naquele momento Jesus repreendeu o que o diabo queria fazer, tirar Jesus da sua missão. Então Pedro estava sendo usado para colocar uma pedra de tropeço, estava sendo usado para deixar Jesus triste, deixar Jesus talvez pensando: poxa, vou ou não vou? Então aquilo ali era uma pedra de tropeço, era um problema, mas Jesus tratou a situação realmente com a palavra certa. Ele não tratou com Pedro, ele falou: arreda, Satanás. Era Pedro sendo usado por um espírito para atrapalhar Jesus. Então nós temos que viver no mundo e discernir essas coisas, mas em tudo nós temos que abençoar as pessoas, temos que realmente caminhar a segunda milha e testemunhar, porque vivemos num mundo de ingratidão, num mundo muito ruim, mas na nossa vida tem que fazer diferença, temos que ser luz em todo o tempo. Afinal de contas, estamos aí, né? Estamos no mundo. Entre nós também está o reverendo Alex Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Grajaú. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos queridos debatedores aqui da mesa. Aliás, eu acho que hoje nós não teremos debate, né? Porque o assunto é um assunto que tem bastante calço na Bíblia. Eu creio que o que a gente vai ter aqui vai ser até mais para um consenso, para orientar, porque é uma questão verdadeira, né? O que a nossa ouvinte traz, um abraço ao nosso ouvinte, a todos os ouvintes também. O assunto que ela nos traz é um assunto muito recorrente, muito comum na nossa sociedade, porque a gente enfrenta realmente aquilo que é o mais natural do ser humano, que é o egocentrismo, né? É assim desde os dias de Noé. E como diz a palavra de Deus, nos últimos dias seria como nos dias de Noé. A impressão que a gente tem é que as coisas não mudaram muito e vai se tornando cada vez mais intensa conforme o tempo vai passando. Eu acho muito interessante uma colocação que a nossa ouvinte faz, que eu sei que não é apenas o sentimento dela, é o sentimento da maioria das pessoas e a nossa tendência, quando ela diz: eu fiquei tão decepcionada que eu resolvi me afastar. Afinal, de longe, quem pode nos machucar, né? Se afastar das pessoas é uma faca de dois gumes, porque se por um lado nos previne de ferimentos, por outro lado nos priva do crescimento. Porque exatamente nesse movimento de convivência com as opiniões diferentes, com as coisas que são naturais da vida, é que a gente aprende a agir como Cristo. Fazer o bem não é fácil. É muito mais simples se fazer o que é errado. Não é necessário ensinar uma criança o que ela deve fazer de errado. Isso é quase natural. A educação é direcionar para o bem, porque é certo. Então é natural que as coisas, o egoísmo aflore mesmo. Mas assim como para Jesus foi difícil fazer o bem, é só a gente olhar com um pouquinho de atenção a história de Jesus, né? Para nós vai ser difícil também. Se foi assim com ele, por que não seria com seus seguidores? Porém, o que a gente aprende nas escrituras, e creio que esse vai ser o tema da nossa conversa aqui, é exatamente a perseverança no fazer o bem. O que o pastor Rômulo falou aqui são questões realmente muito, muito importantes, do como fazer, até que ponto fazer, para quem fazer, né? Saber a medida certa, mas é necessário perseverar, e a gente não deve se fechar, não deve fugir, mas deve saber discernir as situações. Esse é o processo que a gente deve fazer, né? É o crescimento, na verdade. Você não antecipa. Eu vou colocar a Marcela para falar da pesquisa, a gente vai entrar direto no assunto. Aquela coisa, a gente não antecipa a saída do casulo da lagarta. Ela tem que sair por si só. Se puxar antes da hora, as asas se atrofiam, não vai conseguir voar e morre rapidinho. Ela tá chegando. Pesquisa 93. A doce voz, já não tão rouca, mas ainda em franca recuperação, Marcela Bastos. Bom dia, Cid. Bom dia. Viu ela como tá falando bem? Hoje eu tô feliz. Deixou o tempo cuidar da garganta. Eu consigo falar no debate, olha aí. É verdade, aí reclamar contigo, fala direito comigo, mas não, tá falando direitinho, tá bacana. Tá falando direitinho. Tá legal, olha isso. Tá ficando bom. Olha que bacana. Cid, a pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que foge de relacionamentos porque no passado se decepcionou demais e aí não quer relacionamento com ninguém? Tem muita gente decepcionada, viu? 82% dos nossos ouvintes conhecem
alguém que está fugindo de relacionamentos aí. Na internet 84% das pessoas estão se isolando, se fechando nas suas gaiolas. Voltando ao assunto, gente, essa questão da pessoa ficar esperando a recompensa por aquilo que fez é muito mais, como é que eu diria, é muito mais desgastante do que fazer sabendo que não vai ter nada em troca. Como é que é isso, pastora Flor de Lis? Até porque a ajuda, Sidney, é voluntária. Ninguém Precisa te obriga. ser, né? Ninguém te obriga a ajudar. A ajuda é voluntária. Você ajuda porque você quis ajudar. Se você foi ajudar alguém, porque você quis, você sentiu vontade, foi lá ajudar a pessoa. Agora, você esperar alguma coisa em troca porque você fez, aí isso é errado, completamente errado. Porque nós não podemos esperar. Eu acho que essa ouvinte, ela tá esperando, ela esperou demais das pessoas, além do normal até. Então ela precisa agora ter uma visão realista da situação da vida. Porque se isolar não é a solução, porque nós precisamos nos relacionar. A vida é feita de relacionamento. Precisamos nos relacionar com as pessoas. E ela tem que aprender, para isso, ela tem que aprender a lidar com as decepções. Porque se relacionar, né, você corre o risco de se decepcionar. Mas é muito bom se relacionar, porque nas decepções nós também aprendemos. Nós aprendemos também. Aprendemos escolher melhor os nossos amigos, quem nós trazemos para o nosso rol de amizade, porque falar a palavra amigo, né? Amigo nós temos que escolher os nossos amigos, no nosso rol de relacionamentos com os nossos amigos. Agora, colega, nós temos um monte, conhecidos, outro monte. Agora, amigo realmente é a pessoa que a gente sabe que pode contar nas horas difíceis. Mesmo ela estando distante, a gente sabe que tem aquela pessoa que pode contar com ela. Isso é amigo. Eu acho que as pessoas confundem muito essa coisa de amigo e colega. Eu acho que as pessoas confundem demais. E aí vem as decepções, vem as frustrações. Eu acho que ela tem que conseguir partir agora para a realidade da vida. Ela tem que vir para a realidade, porque se isolar não vai resolver nenhum problema. Jesus já cria mais alguns, né? Jesus teve os 12 discípulos, mas nem tudo ele chamou os 12 para participar, né? Então, no momento ali do Monte da Transfiguração, no momento da sua morte, ele chamou Pedro, Tiago e João, chamou só 3. Então, nós temos que realmente conviver e aprender a separar aqueles que vão estar mais perto, como a Flor de Lis está falando, alguns amigos e tudo mais. Agora, quando ela diz de longe quem pode machucar, de longe ninguém vai machucar ela mesma vai se machucar. Ela vai se machucar porque ela não vai aguentar viver isolada, ela vai começar a se frustrar mais ainda, porque o convívio social é muito importante. As frustrações, os problemas, como nós estamos falando aqui, são importantes para a pessoa crescer. Agora, tem uma outra coisa que a Bíblia ensina tudo, né, Cid? Olha, Efésios capítulo 6, versículo 8, nos diz assim, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. O que Paulo está dizendo aqui? Se você faz alguma coisa boa, o Senhor vai te retribuir. Que coisa impressionante. Então, nós temos mais que fazer coisa boa. Não importa se você vai fazer alguma coisa, a pessoa não vai aceitar ou vai fazer algo que vai te decepcionar. Faça o que é bom, porque o Senhor vai retribuir. Ele vem dizendo antes aqui, para não contar da retribuição apenas humana, do homem, mas a retribuição com certeza vem do Senhor para aquele que faz coisas boas. Eu creio que uma coisa essencial é a gente avaliar as razões pelas quais a gente faz o bem. Eu acho que na vida cristã o mais importante é a gente identificar as nossas próprias motivações. Quanto mais nós esperamos retribuição, mais nós temos a tendência a nos frustrarmos. A Flor de Lis falou isso logo na sua palavra de abertura, e é fato mesmo. O que não só ouvintes, mas todos nós precisamos analisar é se nós ajudamos por amor realmente, ou se ajudamos por dever, o sentimento de dever, ou se ajudamos por consciência pesada, ou se ajudamos por medo, porque se eu não ajudar, eu estarei desobedecendo a Cristo. A grande motivação do cristão não pode ser medo, não pode ser consciência pesada, não pode ser nem mesmo um exclusivo sentimento de dever,
mas a gente precisa olhar lá dentro do nosso coração se o que nós estamos fazendo é por amor mesmo, é porque nós estamos transbordando, exalando o amor que Cristo plantou no nosso coração. Isso é essencial, porque na medida em que a gente age por amor, por interesse no bem-estar do outro e não naquilo que pode retornar de bom para mim, eu aprendo a um dos princípios básicos da vida cristã, que hoje em dia tem sido muito esquecido, que é o princípio do sacrifício. Nós estamos muito triunfalistas, muito voltados para a recompensa, mas um dos fatores principais da vida cristã é nos gastarmos, nos sacrificarmos por amor a Cristo e em favor do próximo. E então, se essa ceifa, se esse retorno que realmente o pastor Marco Antônio pegou aqui na Bíblia, e também tem o texto de Gálatas 6:9, né, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Essa passagem dá a entender que esse retorno pode demorar bastante, porque ele diz, a gente não pode se cansar, porque quando chegar o tempo, se nós não desanimarmos, nós vamos colher. Mas até que chegue, nós não sabemos quando vai ser, pode ser inclusive na eternidade. Mostra que não é uma troca imediata. Exato. Você faz e no seu tempo... Pode ser até a recompensa de ouvir o Senhor Jesus dizendo, meu filho, quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim fizeste, pode ser na eternidade. Então, a gente não pode esperar a retribuição nem necessariamente nesta vida. A gente tem que ter o espírito que houve em Jesus Cristo, o espírito de humildade e de disposição para o sacrifício. Inclusive, essa perspectiva que a gente está abordando aqui de ajuda, que é uma perspectiva de não receber nada em troca, uma perspectiva de ajudar em Deus. A gente precisa aprender o seguinte: essa atitude é Deus que põe isso no coração da gente. Eu entendo que isso vem de Deus, isso não é natural do homem. Sobrenatural. Eu acho que a inclinação natural do homem é ser mais racional, é olhar assim, dizer, esse aí não merece, eu não vou ajudar, aquele ali me decepcionou, eu vou dar o troco. Quer dizer, então é Deus que põe isso no coração da gente. E aí eu me lembro do que Paulo disse em 1 Coríntios 15:58, que aliás é um dos versículos que eu sempre recorro quando às vezes a gente passa pela cabeça da gente, será que vale a pena, né? Ninguém aqui nunca pensou assim, não? Você faz algumas coisas e tal, aí depois você, com você mesmo, você diz, será que vale a pena? Eu acho que todo mundo já... pesquisa vai dar 100%. Será que vale a pena? Assim. Aí, quando eu vejo o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:58, eu me reanimo, porque ele diz assim, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, aí vem o que nós estamos abordando, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo, no contexto disso aí, vem falando do novo corpo, do corpo glorificado, da perspectiva da eternidade. Então, a Bíblia diz, tudo o que nós fazemos, nós precisamos fazer em nome do Senhor Jesus. Logo, nossa expectativa de recompensa não pode estar na dimensão humana e nem tampouco imediata. Então, fechando o meu raciocínio, eu penso que é Deus que derrama isso no coração da gente, que nos capacita a agir dessa forma, e se algumas pessoas têm dificuldade nesse sentido, por que não falar com Deus? Senhor, derrama isso no meu coração. Nós não podemos estar em falta com esse tipo de postura, porque na verdade é uma marca de um cristão. Uma das marcas do cristão é fazer o bem. O pastor falou sobre dar o troco. É exatamente isso que não pode acontecer. Eu estou aqui avalizando o que ele falou, né? Realmente, porque quando a pessoa dá o troco, ela aí não mostra o sentimento cristão, porque ela está no mesmo, vamos dizer, na mesma esfera da outra. E a Bíblia, às vezes a gente fala assim, mas algumas coisas o Senhor vai ver, é para o futuro, mas a Bíblia diz, tudo que a gente semear, nós vamos colher, não tem jeito, e colher é aqui. Então a pessoa, quando vive uma vida naturalmente espiritual, se eu posso dizer assim, normalmente andando e vivendo, ele vai colher os frutos da própria vida do que ele tem feito. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Olha só, para a gente meditar, Paulo falando, ele era o homem de Deus, poderoso.
Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Até Paulo teve males, teve problema com gente. Causou-lhe muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O Senhor. Isso é problema do Senhor. Dizer, eu não vou fazer nada. Eu não vou agora parar de viver, parar com a minha missão, abortar minha missão, porque o cara me causou mal. Me frustrei, agora estou chateado, estou triste. Não, aí ele diz no versículo 15: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ele está aconselhando a Timóteo a se guardar daquela pessoa que resistiu a ele, vai resistir ele também. Então, são precauções que nós vamos tomando, vamos crescendo e vamos nos posicionando, porque ser crente também é se posicionar na palavra. Nós não podemos dar o troco, nós não podemos agora me fez isso, vou fazer isso também. Não, isso não é atitude de cristão, isso é atitude de uma pessoa irada, uma pessoa desequilibrada. Nós ficamos na nossa, em paz, e o Senhor é que vai cuidar da pessoa. Agora, pastor, tem gente que só faz o bem já esperando ter algum favor. Aí já tá com os tem que ter um holofote, né? Tá fazendo mal, não tá fazendo bem, não. Tem até pais que já criam os filhos, esperando dos filhos, no futuro, alguma coisa em troca. Coloca e lá um na frente se holofote em cima decepcionam. Aí Que tem você pais que cai. já criam filhos, que tem pais que quando o filho tá adulto fala: eu criei meu filho com tanto zelo, dei tanto e agora não tô recebendo nada em troca dele. Casou, foi embora, não me dá Não liga nada, pra ganha mim. bem, não me dá. E já, tem seres humanos que são assim. Eles não fazem, isso não é fazer bem, gente. Isso é investimento pessoal, né? Já faz, já investimento esperando. futuro. Eu vou ótimo. ajudar, porque lá na frente eu vou precisar e eu vou pedir para aquela pessoa ali. Aí isso aí não é fazer o bem. problema é Isso esse, é Flor. barganha. Aí, Aí é você barganha, cai né, no negócio? mesmo problema, exatamente no problema que o pastor Alex abordou, que é a questão do relacionamento utilitarista. Na minha percepção, uma das marcas nos relacionamentos nesses últimos tempos é essa: relacionamento utilitarista. Quer dizer, eu dou, eu faço toma lá da cá. na expectativa do que eu vou receber. Mas aí eu me lembrei do Salmo 37, arrematando, fechando o que o pastor Marco colocou, versos 5 e 6. E ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Verso 6, ele diz assim: fará sobressair tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. É Deus que vai te recompensar, é Deus que vai te honrar. Vem de Deus o reconhecimento, espere do Senhor, porque aí você não terá decepções. E na hora do Senhor. E na hora do Senhor. Deixa eu ler aqui alguns dados dos ouvintes, que depois de entrar aqui no destaque do pastor Rômulo. Diz um ouvinte lá de São João de Meriti: gente, eu ganhava bem. Ganhava bem. Sempre dizimei e ofertei por amor na minha igreja. Sempre fui considerado pelo pastor um amigo. Ele falava de púlpito que eu era amigo pessoal dele. Aí eu perdi o emprego. Passei por algumas dificuldades. Hoje ele mal olha pra mim. Ninguém nunca chegou a me visitar mesmo, sabe? Eu perguntar se eu precisava de alguma coisa em casa e tal. Tudo que fiz na minha igreja foi por amor e gratidão pelo que Deus fez por mim. Mas eu não consigo evitar de estar triste com essa situação, gente. Eu tô errado? Essa é a pergunta do ouvinte. Errado ou tá certo? Outro ouvinte diz: evitar as pessoas, conforme diz aqui no destaque, evitar as pessoas não é o melhor caminho. Fazer o bem é mandamento, nossa obrigação. Tem hora que é realmente difícil, viu? Mas como crentes em Jesus, não podemos fugir disso. Aí vem o destaque do pastor Rômulo: eu fiquei tão decepcionada que resolvi me afastar. Afinal de contas, ninguém pode nos machucar de longe. Pastor Rômulo, tem um ditado: gato escaldado tem medo de água fria. Gato escaldado tem medo de água mesmo, amigo. Né? Quente ou frio, não vai pagar para ver de novo. Essa é a questão. A pessoa não vai pagar de novo para passar por aquele problema outra vez, por isso se isola. Não vou deixar que façam isso novamente comigo. E aí? Olha só, primeiro eu fiquei com essa frase porque foi que sobrou. Agora destrincha. Mas aí aí eu fiquei pensando, o que essa frase está dizendo para mim? O que eu percebi é que essa moça está doente. Quando ela diz assim: eu fiquei tão decepcionada que resolvi me afastar. Isso aqui é uma atitude de alguém que está ferida e que precisa de cura. Esse isolamento aqui beira a um tipo de isolamento patológico, doentio, de alguém que está ferido, que está sangrando. Então, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, precisa de um aconselhamento pastoral. Você já procurou o seu pastor? Você já procurou alguém de confiança sua
para você expor isso, abrir o seu coração, já buscou oração nesse sentido, você está adoecida. Assim como você, muitas outras pessoas estão adoecidas. O isolamento, já foi dito aqui, só reforçando, isso não é saudável para ninguém. Nós somos pessoas que vivemos de maneira interativa. Nós precisamos interagir, nós precisamos um do outro. A Bíblia diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, por toda a Bíblia você vai encontrar a recomendação para que desenvolvamos relacionamento. A psicologia aponta nessa direção. Então, Cid, o que me chama a atenção é esse fator. A minha querida está adoecida, está precisando de apoio, de ajuda, optou por um isolamento patológico, e isso só vai fazer adoecê-la ainda mais. Então, o que me chamou a atenção na frase foi isso. Ô pastor Marco, fazer beicinho porque estamos decepcionados não trará benefício algum, diz o nosso ouvinte. Ao contrário, seremos o quê? É a língua estranha. É a língua estranha da Marcela. Seremos cobrados. Nós somos imitadores de Cristo. Já pensou se Cristo também se cansasse de tudo? Aí a ouvinte pergunta para o senhor: eu estou errada, pastor, em evitar as pessoas para que assim evite mais decepções? Está completamente errado. É mesmo? Nós temos que evitar algumas coisas que a gente já sabe que não vai dar em lugar nenhum. Mas não temos que nos isolar e deixarmos de viver, de alcançar tudo aquilo que Deus tem para nossa vida aqui nessa terra, por causa de pessoas. Então, não adianta olhar e falar: essa pessoa aqui me fez mal, como falou aí, beicinho, vou ficar quietinho ali e tal. Isso é carnalidade. Ela não está tendo domínio próprio de conviver até com uma pessoa que fez mal a ela, mas ela agora vai ter uma outra postura. Vai em frente, não pode parar. Quando se fica assim, parado, remoendo, a pessoa para de viver, porque ela vai trazer mal a ela. Às vezes a pessoa que fez mal a ela está numa boa, tá nem aí, e ela tá amargurada com o beicinho lá. Às vezes a pessoa nem saiba disso. Às vezes a pessoa nem sabe direito, entendeu? Que fez mal, às vezes fez até porque não prestou atenção, mas o maior erro é nós guardarmos a coisa e ficarmos parados. Eu gostaria de fazer um contraponto aqui com relação à afirmação que a ouvinte manda pra gente, porque ela faz uma generalização. O que ela está dizendo aqui é o seguinte: eu ajudei todo mundo e quando eu precisei, ninguém me ajudou. Todo mundo virou as costas para mim. Olha, eu tenho uma certa dificuldade com qualquer tipo de generalização. Eu acredito que sempre que nós generalizamos, no mínimo, nós cometemos algumas injustiças. Então eu questiono, com todo respeito, com todo carinho, mas eu pergunto o seguinte: será mesmo que ninguém se propôs a estender a mão? Será mesmo? De repente ela esperou algum tipo de ajuda de onde não veio. Mas será que ninguém sinalizou? Esses dias eu conversei com uma pessoa que estava fora da igreja. Aí ele disse assim: pastor, eu fiquei na minha cabeça porque ninguém me procurou, ninguém me visitou, ninguém tal. Mas olha, pastor, me procuraram sim, pastor. As pessoas ligaram para mim, etc e tal. Então, cuidado com generalizações. Tem gente ingrata, tem gente que não reconhece e tudo, mas tem muita gente que sabe reconhecer. E se você levantar a cabeça e procurar direitinho, você vai encontrar sim alguém que sinalizou com alguma intenção de ajuda, mas você não prestou atenção. Então, eu queria levantar essa questão. Às vezes a grande questão é que a ajuda não vem como a gente gostaria de ser ajudado. A embalagem é diferente. É um exemplo simples, assim, bem até superficial. A pessoa chega perto de você lhe pedindo dinheiro, e em vez de você dar a ela um dinheiro, você dá a ela uma oportunidade de trabalhar, por exemplo, e ganhar o seu dinheiro. Ela esperava que você desse o dinheiro sem que ela tivesse algum esforço. Tem uma questão, cara de pau que fala: mas eu pedi dinheiro, não foi emprego não. Exatamente. Tem cara de pau pra falar. Então, isso, às vezes a gente tem uma expectativa de que as pessoas nos ajudem da maneira como a gente quer, e geralmente, muitas vezes, quando a gente está muito absorvido, muito tenso por alguma questão, a gente também perde a capacidade de analisar com muita clareza as possibilidades. E uma pessoa de fora, às vezes, pode dizer pra gente: não, meu amigo, não, minha amiga, eu acho que talvez não seja esse a melhor ajuda que eu posso lhe dar. Eu posso lhe dar posso lhe ajudar de uma outra maneira. Aí a gente se fecha e
não quero assim, e quero. A gente nem fala, né? Quero do meu jeito. Mas lá no fundo é isso que está. Então é necessário olhar por esse lado também. A chamada expectativa falsa. Isso, né? exatamente. Ela tem uma expectativa que alguém a ajude da maneira que ela quer. E quando ela diz, ajudei o mundo todo. Como é que ela ajudou todo o mundo todo? Ela tá tão enganada, ela tá dentro do próprio engano dela. Que ela, quando fala que ajudou todo mundo, ninguém ajuda todo mundo, né? Nós gostaríamos, mas não existe isso. E outra coisa, ela pega... eu fico impressionado com pessoas que têm um espírito de religiosidade, sabe botar versículo e não vive a palavra de Deus. Eu fico impressionado. Ela que coloca versículos, muita gente, entendeu? Na palavra, fala de coisa, mas ela mesmo não sabe resolver o problema dela. Então, é uma coisa impressionante. Uma curiosidade minha aqui, Flor. Para mim, assim, o melhor meio de você não se decepcionar com as pessoas é você não se decepcionar com você mesma. É o primeiro passo. Você não pode viver em função de ninguém. A pessoa está se superfaturando. Viver em função dos outros. Por quê? Porque eu tiro por minha experiência própria, Sidney. Eu ia perguntar isso. Eu decidi, porque eu não saí, eu não fiz uma escolha de ter tantos filhos, mas eles vieram de uma só vez. Eu decidi ficar com eles. Não fui compreendida no início pelas pessoas, eu tive que provar, mostrar, né, com o tempo, porque tem coisas que só o tempo vai mostrar. Mas nem por isso eu me coloquei na posição de coitadinha, porque a ajuda não vinha de A, não vinha de B, não vinha de C. Eu esperava ajuda de Deus e do meu próprio esforço, da minha própria atitude, do meu próprio trabalho. Eu não fiquei sentada, eu não me isolei por causa disso. Eu não fui para um isolamento, porque eu entendo que o isolamento não é bom para ninguém. Porque na hora, naquele início com os meus filhos, eu não fui compreendida, eu fui massacrada, eu fui chamada pela mídia de sequestradora, e aí quando você sai nos jornais como sequestradora, ninguém quer saber se é verdade ou mentira. Todo mundo pega o que a mídia tá falando e vai e te vira as costas. O pior é que a mídia não se retrata depois. De jeito nenhum. E te vira as costas. Mas nem por isso eu me isolei. Eu não fiz isso, eu não me isolei, eu olhei para frente e segui adiante, porque primeiro eu tinha confiança em Deus e depois na capacidade que Deus me deu de mudar a situação à minha volta. Agora, viver sem me relacionar de jeito nenhum. Por quê? Porque no relacionamento, eu estou exercitando o meu amor, eu estou exercitando, né, os princípios bíblicos. Eu jamais fiz isso. Então eu não peguei os meus filhos, primeiro, eu já não peguei com essa... eu vou pegar porque A, B ou C vão me ajudar. Minha mãe vai me ajudar, meus amigos vão me ajudar, fulano vai me ajudar, os pastores irão me ajudar. Eu não fiz isso. Porque à medida que eu fizesse isso, a minha frustração seria maior, a minha decepção seria maior. Eu fiz contando com Deus e comigo mesma. Então, quando as pessoas me viraram as costas, eu não me fiz de coitadinha, porque eu já fiz. Agora, as pessoas, elas são tendenciosas, como eu já falei aqui. E se isolar não é o caminho, não está certo, não está correto, isso não está em Deus. Deus é Deus de relacionamento. Está lá em Salmos, né? Está lá. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União fala de relacionamento. Deus quer que nós nos relacionemos primeiro com Ele, depois conosco mesmo, para depois nos relacionarmos com as outras pessoas. E ainda termina dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A verdade é que uma das coisas, talvez a coisa mais difícil na vida sejam os relacionamentos, né? Porque relacionamentos são contatos entre pecadores. Então o potencial explosivo é grande. Nós somos pecadores de verdade, não somos pecadores em tese, não. Tudo na vida também, né? Exato, Pastor, exato. Tudo na vida é um risco, né? Sim, A sim. vida, ela é permeada de risco. Exato. As empreitadas que nós fazemos na vida, e relacionamento é uma empreitada, é um investimento, tem a sua margem de risco. Então, se você não está disposto a correr risco,
quero abrir aspas, tá bom? Não quero ser grotesco. Escolha não viver, viva. Né? Você não quer correr risco? Não viva. Você não pode viver. Não porque dá ao ideia, viver, não. você correrá riscos. Exatamente. Ideia, se a não. pessoa tem medo de fazer alguma coisa, ela acaba não fazendo nada. Porque não se arrisca. Eu quero compartilhar Morre, uma historinha que eu costumo contar lá na igreja sobre essa questão de relacionamentos. É uma fábulazinha, né? Disse que há muito tempo havia num determinado lugar uma colônia de porcos espinhos, um grupo de porcos espinhos que viviam juntos. E aí, por uma dessas mudanças climáticas violentas, chegou um período de frio incontrolável, quase uma glaciação, e os porcos espinhos só tinham uma alternativa para sobreviver àquilo, que era se aproximar mais para se aquecer com o calor dos seus próprios corpos. Ora, porcos espinhos se aproximando uns dos outros, naturalmente espinho no olho, espinho no nariz, espinho, né? Um espetando o outro. E nesse movimento, alguns, quando começaram a sentir os espinhos dos outros, machucando a eles, porque eles nunca sentiam seus próprios espinhos, né? São sempre dos outros. Eles resolveram se afastar. E quando se afastavam, o frio aumentava quase fatalmente e se juntavam de novo. E ao se aproximar, se espetavam novamente. Enfim, alguns dessa colônia resolveram, para não se ferir, realmente se afastar. Resultado? Morreram de frio. Aqueles que não se afastaram tiveram que aprender a conviver com os espinhos dos outros. A nossa vida é assim. A gente tem que fazer uma opção entre morrer no isolamento, morrer existencialmente, não fisicamente necessariamente, mas morrer emocionalmente por nos isolarmos, ou aprendermos a nos aproximar e conviver com os espinhos daqueles que são diferentes da gente. Com um destaque importante: nós também temos os nossos espinhos que espetam os outros. O nosso jeito também pastor, pode machucar as outras pessoas. Se nós não adotarmos esse pensamento, a gente não desenvolve relacionamentos a longo prazo em contexto nenhum da vida. Você não para casado com ninguém muito tempo, você não para em igreja nenhuma muito tempo, você não para em emprego nenhum muito tempo, você não desenvolve nada a longo prazo. Exatamente. Porque sempre que você encontrar embates, conflitos e discordâncias, você resolver se isolar, você não terá vida longa. Uma ilha deserta é o próximo endereço. É igual o ouvinte que passou e-mail falando: fui dizimista fiel e fiz e aconteci. Enquanto eu estava assim, todo mundo é meu amigo. Ele fez pra quem? Pro pastor ou pra Deus? A esquerda não tem que ficar comentando. E aí agora que eu fiquei desempregado, ninguém me procura. Nós estamos na igreja, não é por causa do homem, nós estamos para ir pro céu, para chegar aos céus. Nosso alvo é o céu. Nós vamos sofrer decepções, nós temos que ter cuidado com isso, porque senão isso está gerando um troca-troca de igreja terrível e horrível. Esvaziamento de vida espiritual. Porque há pessoas que não conseguem ficar bem em igreja nenhuma. Porque se o pastor passar por ela e não dá a paz do Senhor, o mundo desabou, acabou. Ela acha que quando está na prova, o pastor tem que... tem pessoas que dão dízimo quando estivesse fazendo caderneta de poupança. Quando eu entrar quando eu precisar, a igreja é obrigada a me sustentar, é obrigada a me ajudar, né? Aí a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz isso, né? A igreja está ali para te auxiliar, para te orientar como base espiritual, como base para sua vida, para sua família. Mas tem gente que já faz pensando nisso. Na recompensa que vem depois. Eu sou dizimista, o pastor pode até fazer isso, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor ajuda, mas tem gente que quer se encostar no pastor. Aí é diferente. É por isso, Sidney, que está se abrindo um monte de portinha por aí e um monte de gente se denominando pastor, sem ser pastor, por causa das insatisfações das pessoas. Porque essa ouvinte botou aqui: ninguém me ajuda. Não é possível que num mundo tão grande, ninguém é muito forte, gente. Ninguém. Eu não me dou bem com ninguém. Ninguém é muita gente, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Isso a pessoa, ela está muito mal com Deus e com ela mesma. Quando a pessoa está mal com Deus e com ela mesma, ela não vai se dar bem em lugar nenhum, não vai se dar bem com ninguém, não vai conseguir se relacionar com ninguém. Por quê? Porque ela não se relaciona com ela mesma. Agora eu fico pensando também, acho que não vai dar para discutir isso aqui, mas só para levantar a questão: será que realmente uma pessoa assim é salva mesmo?
encontrou Jesus mesmo, nasceu de novo mesmo, porque olha, meus irmãos, uma das características do salvo não é ficar acumulando pendências na sua vida, muito menos pendências ligadas a relacionamento, não. A Bíblia diz, se você for levar a tua oferta no altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, para de dar a oferta, vai lá, reconcilia com ele, depois volta e dá a tua oferta, depois adora. A oferta o que é? Não é o dinheiro, é a minha vida, sou eu diante de Deus. Então eu fico pensando, quando alguém tem problema de relacionamento num lugar, numa igreja, aí sai dali e vai para outra, você só está levando problema com você está mudando de endereço, mas o problema está indo junto. O ambiente chega lá vai, na né? outra, tem problema, sai e vai para outra. Quer dizer, aí eu afunilando assim um raciocínio, fico pensando, será que nasceu de novo? Será que é salvo? Né? A Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Características de quem anda na luz: o desejo de ter comunhão com o próximo, o desejo de perdoar, o desejo de interagir, o desejo de estender a mão. Isso aí é uma das características fundamentais. Então, quando não se tem, quando não se percebe isso, você questiona, será que nasceu de novo? Né? Características do amor verdadeiro que Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 13. Não busca os seus próprios interesses, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Quer dizer, ele age de forma altruísta, desprendida. Quando não agimos assim, será que conhecemos a Cristo de fato e somos salvos? Está aí um questionamento para se pensar. Posso tentar sim arriscar, não dar uma resposta definitiva, mas a minha opinião. Eu penso que há a possibilidade de uma pessoa ser regenerada, ser salva e ainda ter esse tipo de atitude, porque nós estamos em etapas diferentes da nossa caminhada espiritual, né? Graças a Deus que esse assunto incomodou o ouvinte. Porque ela está querendo aprender como deve proceder, como deve agir. Eu creio que ela está num processo ainda de crescimento, e acho que uma das características de quem é do Senhor é, mesmo errando, ouvir o que a palavra de Deus diz, se submeter a ela e ir sendo transformado. Aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus não chegou, então ainda está no processo. Deixa eu colocar aqui a perspectiva. Embora o caminho tem que ser para frente, né? A perspectiva que eu levantei essa lebre aqui é a seguinte: uma coisa é você ter esse conflito de forma pontual. Você está passando por ele. Para mim, aí tudo bem, não implica na questão da salvação. Outra coisa é você viver dessa forma. Exato. Viver desse modo. Ter um estilo de vida assim. Aí, pastor, eu começo a questionar a questão da conversão, do novo nascimento. Mas eu acho que a história... Passar por esses questionamentos, quem nunca passou? Mas eu acho que a história que o ouvinte passa pra gente não reflete necessariamente um estilo de vida, mas um momento da vida, né? Está fragilizada por um momento, né? É muito a gente ter que analisar se ele é salvo ou não. Isso é muito complexo, é muito, vamos dizer, muito... Aliás, sempre é complexo, a gente nunca deve fazer isso. A gente pode até cogitar, mas... vai além do nosso raciocínio natural. Não tem jeito. O ladrão da cruz fez o que fez, em cima da hora se arrependeu, reconheceu Jesus, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa aqui, qualquer um outro, pode até, não sei, isso é plano de Deus. Agora, nós temos que analisar uma coisa aqui. Essa pessoa, com certeza, ela tem pelo menos 2 problemas aqui sérios. Primeiro, amargura. Ela está amargurada com alguém. Muito amargurada. Isso aqui não é uma coisa generalizada. Ela está amargurada com alguém. Isso só que fala uma coisa mais abrangente para não ter que focar exatamente ali. Não focalizar, mas alguém está no pensamento dele, alguém está nas emoções dela, ela está amargurada, e isso vai fazer mal para a saúde dela, inclusive. E outra coisa que ela pode ter também é um complexo de inferioridade. Para mim, complexo de inferioridade é uma praga. É uma praga. O nome já está dizendo complexo de inferioridade. O Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais, né, em cima, com Cristo Jesus. Então, a pessoa que tem complexo, ela muitas vezes vira uma pessoa forte, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa mentirosa. Ela mente, nem sabe que está mentindo, ela inventa coisa e vive uma vida que ninguém nem sabe que ela está vivendo. É uma vida que as pessoas olham e falam assim, não, é isso mesmo, mas não é tudo fantasia, porque o complexo é um problema. Então, toda pessoa complexada, com complexo de inferioridade, ou com
amargura no coração, vai desenvolver um problema. E aqui eu fecho dizendo, esse problema dela está aqui, ó, porque ela fala do problema dela, ela generaliza e ela coloca 2 versículos que está a saída dela. Como é que ela pode botar a própria palavra, que é a saída, e ainda pede ajuda? Como resposta. Quer dizer, nem a palavra de Deus é ajuda para ela. Quem é que vai ajudar essa pessoa? Ela precisa realmente de libertação. É interessante que essas características que o senhor evidenciou de uma pessoa complexada vai desembocar lá no que Paulo fala a respeito das obras da carne. Então, uma pessoa complexada, ela vai produzir atitudes e sentimentos que aí, meus irmãos, eu sabia que ia dar uma polêmicazinha. Não vamos discutir sobre salvação. Finalmente a polêmica do debate. Tinha que ter, né? Tá muito cordato, muito tranquilo, tá muito tranquilo. Vai desembocar em atitudes e comportamentos que não coadunam com alguém que é salvo. Eu vou ali com o pastor Marcos, né, que falou que essa pessoa está complexada, ela está amargurada com alguma pessoa, ela está com a alma, porque tem situações que nos causa mesmo dor, amargura, tristeza, mas nós não podemos nos prender a isso, nós temos que reagir contra esses sentimentos negativos. Isso é o importante. Temos que reagir contra sentimentos negativos. Né? Tropeça, mas levanta. Será que ela, porque quando a gente se prende ao sentimento negativo, nós ficamos cegos. Não enxergamos a saída. Eu vou colocar joga de a gente novo pra baixo, a situação, né? que eu estou vivendo agora, porque é uma situação atual que é com a minha filha. Né? Minha filha pegou uma mutação de genes, que é um câncer que não tem quimioterapia, não tem radioterapia. A única solução para ela sobreviver é esse medicamento que vem de fora. Que custa e só 40 mil. Muita gente me procurou, muita gente que soube da situação veio pra mim e falou assim: procura ajuda, você conhece tantos artistas, você conhece tantos pastores renomados. Eu não me relacionei com os artistas com essa intenção, eu não me relacionei com os pastores renomados com essa intenção, de forma alguma. Eu não criei relacionamentos esperando das pessoas alguma coisa. Agora, numa situação difícil, eu não me isolei, mas você anunciou, você falou e ninguém te ligou para te ajudar. Aí ninguém me ligou, aí eu vou me fechar, vou me amargurar, aí minha filha vai morrer, meu irmão, eu vou morrer também, e aí não vou enxergar a saída. Quando eu reagi contra essas situações, porque eu anunciei, eu pedi oração, e realmente não teve nenhuma ligação, nessa hora fica difícil, e aí eu vou me fechar, vou me trancar de jeito nenhum. Eu olhei pra minha filha e disse: reaja, o câncer que está em você não é mais forte que você, Deus é maior, Deus é melhor, e você vai vencer com reação. Não tem que ficar prostrada. E eu olhei, e na hora que eu reagi, eu vi uma saída, que é um grande homem de Deus. Eu liguei, porque também você fica esperando. Será que você procurou a pessoa? Você foi lá falar com ela? Será que a pessoa realmente ficou sabendo do problema? Você conversou direito da situação? Porque às vezes a pessoa acha que você está com situação suficiente para resolver aquela situação, aquele problema ali. Às vezes seu amigo está ali junto com você, mas acho que você tá suficientemente preparado para enfrentar aquilo ali. Eu não estava, então eu procurei ajuda. Eu liguei prontamente, a primeira pessoa que eu liguei, que foi o pastor Abner Ferreira, de pronto, eu falei: pastor Abner, estou vivendo uma situação, não quero dinheiro para comprar, eu quero tenha outra saída, que é pela lei, o plano é obrigado a dar. Tem como me ajudar? Eu preciso de advogados. O senhor tem como me ajudar? Ele falou: é agora. Estou chamando a minha irmã Vasti, estou colocando os advogados, vamos para ontem, vamos correr atrás. Já pensou se eu fico magoada e dou lugar ao sentimento? Essa ouvinte que está aí e está ouvindo com certeza hoje, em nome de Jesus, minha filha, jogue esse seu sentimento negativo fora. Reaja hoje. Aqui tem ungidos de Deus falando com você. Você ouviu o pastor Marcos. Está faltando em você reagir, porque a palavra certa, você mesmo, ninguém aqui foi atrás de versículos para te dar. Você já mencionou os versículos que estão na Bíblia. Você mesmo já encontrou a saída, só que você está cega de amargura, de sentimento negativo, e não está conseguindo sair disso. Inclusive, só um detalhe: quando a gente põe para fora as nossas tensões, quando a gente se abre, expõe o que está lá dentro, isso chega a ser até terapêutico, alivia as nossas tensões, né? Pastor, o próprio Jesus fez isso no monte, estava lá,
E ele disse, orai comigo, ficai comigo. Ele pediu isso para ficar com ele. Os caras estavam roncando lá depois. Ele mesmo mostrou isso para que nós pudéssemos, no momento de angústia e dor, pedir ajuda a outros. E o detalhe é que os seus amigos não ficaram, né? Ficaram roncando. Eu acho fantástico que Jesus poderia ter dito para os amigos, vocês não ficaram comigo? Então estão riscados do meu caderninho, né? Mas Jesus falou, quando ele terminou e ninguém foi ajudado, Jesus falou assim, está vindo o traidor aí, vamos. Eu acho interessante essa palavra. Ele falou, vamos. Ele não falou, já que você não vier, eu tô indo, vocês ficam. Né, pastor? É verdade. Mas nem por isso Jesus desistiu. Não se rompeu o relacionamento por disso. Ele disse, olha, está indo, vamos. Jesus está dizendo, apesar de vocês serem esses vacilões, né? Maneiro, mas vacila. Vamos continuar juntos. Vacila, mas é maneiro. Jesus deixou um duplo ensinamento. Isso. Queria a necessidade da ajuda, não foi ajudado, ele perdoou a si mesmo, continuou caminhando. O destaque do reverendo Alex: eu não suporto mais o egoísmo presente na sociedade e raramente encontramos pessoas sem interesse. Isso já é uma coisa comum, na verdade, encontrar pessoa que todo mundo tem um interesse em alguma coisa. Exatamente. Mesmo que o interesse seja mostrar que não tem interesse, mas tem. É isso mesmo, né? É por aí. Isso a gente imagina que isso sempre vai acontecer, né? A gente está falando sobre essa questão de ajudar os outros sem interesse, né? É importante você ajudar. Às vezes você está ajudando até uma pessoa que você não tem noção, que aproveita até para partilhar com todos os nossos ouvintes aqui um aspecto que a gente tem desenvolvido. Nós, as igrejas presbiterianas do estado do Rio, têm feito um movimento já, começamos exatamente há um mês. Nós vamos concluir agora no próximo domingo. É uma marcha. Isso, no dia 25 agora, na orla de Copacabana, vai ter a caminhada presbiteriana Dando Sangue pelo Rio. Boa. Exatamente nós queríamos falar para a sociedade que os cristãos, eles ajudam mesmo sem saber a quem estão ajudando, né? Voluntariamente. A nossa meta era atingirmos 3.000 doadores de sangue, né, na parceria com a Hemorrio. Estamos nesse movimento há um pouco mais de um mês, já estamos chegando na nossa meta. Que bom. Já estamos, o último dado do domingo passado é que nós tínhamos conseguido perto de 2.500 doadores, e nós vamos concluir, fazer uma grande celebração no próximo domingo na orla de Copacabana. Convidamos todo o povo evangélico, convidamos os cidadãos que se alinham conosco nesse ideal de ajudar o próximo, para estarmos caminhando juntos e dando sangue pelo Rio, ali na orla de Copacabana. Boa. A partir do posto 6, vamos caminhar até o posto 3, a partir das 9 horas da manhã. Na verdade, não é uma caminhada religiosa, é uma caminhada cívica capitaneada pelos cristãos, né? Porque nós queremos dizer para a sociedade que, assim como alguém muito especial deu todo o sangue dele para que a gente tivesse vida, e não só vida física, mas vida eterna, nós também queremos compartilhar, né? Então queremos convidar todos os queridos, todos os irmãos para se alinharem conosco ali na caminhada. A gente chama caminhada presbiteriana só porque a gente está coordenando, mas todos aqueles que se alinham nesse ideal do reino de Cristo estão convidados para estar conosco ali em Copacabana, no posto 6, a partir das 9 horas da manhã no próximo domingo. Porque a gente se doar sem interesse talvez a maior doação, na verdade, maior testemunho que a gente pode dar de Cristo. E dizemos, né? Fazemos isso, nós amamos, como diz o apóstolo João, porque ele nos amou primeiro. Então é o reflexo do amor de Cristo, né? Amém. Mas repete o dia e o horário que vai acontecer? No próximo domingo, dia 25, a partir das 9 horas da manhã, ali no posto 6, no finalzinho de Copacabana. Vamos caminhar até o posto 3, não é uma caminhada longa, não dá trabalho nenhum. Que fosse, é bom para queimar caloria também. É verdade, de todas as formas, né? Então vamos estar juntos ali testemunhando do amor de Cristo. Tivemos a alegria de fazer isso. E a nossa expectativa é que, embora a campanha formalmente termine na caminhada, a gente não quer parar com isso, não.
nós queremos criar uma cultura de doação de sangue, né? Que esteja abençoando outras pessoas através do Hemorrio e das unidades em todo o estado. Tem gente de todo o estado fazendo doação na Hemorrede, no norte do estado, no sul, na Baixada Fluminense, na Serra, na área leste do estado. Então está sendo um evento abençoado, muito gostoso. Isso é muito bom. Todo mundo está desafiado aí, hein? Vamos lá. Pesquisa 93. Ela voltou. A doce voz de Marcela Bastos ou retorno? Então, Cid, a pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que foge de relacionamentos porque no passado já se decepcionou demais? A gente encerra, diminuiu um pouquinho, com 79% dos nossos ouvintes dizendo que sim. Aqui nada, aqui se manteve nos 84% dizendo que sim, conhecem sim. Vamos aos nossos prêmios. Bora. Então, Cid, a Estela Maria de Osvaldo Cruz, telefone 2450, final 10, participou da pesquisa, está levando para casa o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. A Verônica Laureano de Mesquita, telefone 7395, final 40, também participou da pesquisa e leva o DVD Imagem e Semelhança do PG. E a Michele Serra de Paciência é a vencedora do Facebook, faturando CD Profeta da Esperança do Kleber. Deu bem, maravilha. Agora nós temos aniversariante hoje e nós queremos abençoar vidas, mas é o seguinte, tem uma situação aqui, gente. Quando uma pessoa comete um suicídio, geralmente ela está desesperada, sim, claro, e não consegue enxergar a nenhuma solução para o seu problema. Sendo assim, por que Deus abomina o suicídio se é um ato de desespero? De fato, a pessoa que se suicida vai direto para o inferno sem escala? Sem escala por minha conta, tá, gente? E quando o suicida é cristão e se mata em um momento de depressão, ele também está condenado ao fogo eterno? Existe uma forma de detectar que alguém está prestes a se suicidar, gente? Hein? Este e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Meu caro pastor Marco Antônio Peixoto, brigadaço pela sua presença, amigão. Deus abençoe. Deus abençoe, Cid. Um prazer muito grande estarmos aqui, com esperança que muitos foram abençoados nessa manhã por esse debate. Amém. Reverendo Alex, obrigado pela presença, queridão. Alegria grande, Cid, estar com você, com os irmãos debatedores aqui, todos os ouvintes, esperando todos no próximo domingo às 9 horas da manhã, lá no Posto 6 em Copacabana. Maravilha. O pastor Rômulo, reverendo também. Pastor Rômulo Rodrigues, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Eu que agradeço o carinho do convite. Quero mandar um beijo grande para os irmãos lá da Maranata do Meia. Gente tão preciosa, tão carinhosa. E que Deus abençoe a todos. Que essa manhã tenha sido bênção para aqueles que ouviram o nosso bate-papo. Querida pastora Flor de Lis, obrigado pela sua presença, bênção. Eu que agradeço, Cid. Eu quero agradecer aí a todo o povo de Deus que está orando pela vida da minha filha, a Ivelise Aurora de Oliveira, que tem me ajudado bastante nessa trajetória, a toda a família MK, a todos da 93, né? A minha mãe, que tem sido minha ajudadora na batalha de oração, a Neinha, os meus filhos, e a todos do Ministério Flor de Lis, e avisar que hoje vou estar lá no Ministério Flor de Lis com meu esposo, o pastor Anderson do Carmo, na grande campanha Derrubando Muralha e Conquistando as Promessas. Te aguardo lá hoje, às 19 horas, lá em São Gonçalo, lá no Mutondo, no Ministério Flor de Lis. Cidade do Fogo. Dá uma olhada pra trás, gente, dá uma olhada pra trás. Vocês estão vendo aqui essas meninas poderosas aqui, todo mundo com uma coroa. Olha que bacana isso aí, gente. Isso tudo tem um motivo, que nós estamos felizes da vida, porque hoje ela troca de idade. Tá ficando jovem há um pouquinho tempo. Começou agora. Então, parabéns, muitas felicidades à nossa querida Andréia Maia, nossa diretora, nossa coordenadora. Manda e desmanda aqui na 93 FM. Ai de quem desobedeceu. O quê? É a Mulher Maravilha com a gente. Marcela Bastos, diz aí, Marcela. Pois é, Cid, hoje pra quem tá acompanhando aqui pela câmera, a Andréia vai chegar aqui, ela já chegou, já colocaram a Andréia até a Nil. Gente, até a Nil. Agora a Marcela Bastos também ganha a sua coroa de Mulher Maravilha. A gente quer dizer que a gente tá muito feliz, Andréia. Pra quem não tá vendo a gente, só tá ouvindo, o nosso tema para a festa da Andréia esse ano é da Mulher Maravilha. Olha isso, porque a gente entende que a Andréia, ela realmente, ela é uma mulher muito mais do que maravilha, é uma mulher maravilhosa, né? Ela é a nossa chefe, nossa líder, como a gente sempre gosta de dizer, que é mais do que chefe, né? É líder. Sem dúvida. E tem uma diferença, então a gente quer dizer. E a gente vai discordar? Com ela aqui dentro, você acha que alguém vai discordar? Que a gente é grato a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que você representa, porque você
é um exemplo pra gente de guerreira, por isso Mulher Maravilha. Lutadora, aquela que não se entrega e consegue fazer tudo com carinho, com amor, com amizade. Sua paixão pela obra de Deus, sua paixão pela rádio, consegue fazer com que todos nós nos apaixonemos também. Então, parabéns, nós amamos você. Sua equipe nota 10 hoje, maravilhosa. Olha aí, com você, porque tem até uma Mulher Maravilha lá sem fora. Sem contar os braceletes, entendeu? Inclusive, que a turma tá usando aqui. Só faltou o chicote, né? Não, o chicote hoje não. É melhor não, porque ela se empolga. Não é o chicote, é um laço. É um laço, porque daí estala no lombo. Não, deixa assim, deixa assim. André, parabéns, muito Deus te abençoe. Vou pedir para o Marco Antônio para orar por ela. Parabéns. E ela vai falar. Pastor Marco, por favor, amigão. Eu queria agradecer a minha equipe, vocês é que são maravilhosas. Eu não quero chorar, assim, é muito tempo juntos trabalhando nessa rádio, muito amor, né? Assim, muita demonstração de amor, muita demonstração de carinho. Eu só posso agradecer a Deus, né, por vocês fazerem parte da minha equipe, por todo o carinho que vocês dão pra mim, tá? Muito obrigada mesmo, pra todos. Eu amo muito vocês, tá? E vocês que estão aí do outro lado, a gente faz aqui tudo com muito carinho pra vocês que estão do outro lado, tá? Obrigada, gente. Um beijo. Parabéns, Andréia. Parabéns. Chorou. Ela não conseguiu. Ela chorou. Pastor Marco, por favor. Antes de orar, eu só queria dizer, Andréia, que não tem coisa melhor do que a gente ouvir palavras boas de pessoas que estão ao nosso lado, né? Então você está aqui, as moças aqui todas falando, dando testemunho daquilo que você é. Continue assim, Deus te abençoe muito. Posso deixar um versículo para ela? Acima de tudo, amada Andréia, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Que Deus abençoe você. Reverendo Alex, aí você vai ter um desafio agora, meu amigo. Deus te abençoe muito, Andréia. Pronto. Flor de Lis, por favor. Que o Senhor te abençoe cada vez mais, que você continue sendo a mulher que você é, né? Guerreira, amiga, ajudadora e maravilhosa. Pastor Marco. Ok. Obrigado, meu Pai, por essa manhã, por esse debate, por tudo que foi falado aqui. Sabemos que todos foram muito abençoados, Pai. Nesse momento, nós agora oramos pela Andréia Maia, que o Senhor possa continuar derramando sobre ela sabedoria, ideias, força, ânimo, saúde, para um bom desempenho profissional, familiar, vida pessoal dela, seu ministério. Nós declaramos a Tua bênção sobre ela no nome de Jesus, Senhor. Multiplica anos de vida, anos de vitória, de saúde. Nós todos nos alegramos nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.